Olá, muito boa noite a todos. Nós hoje vamos estudar sobre o capítulo 13 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado pelo dia de hoje, por esta noite, que possamos estar abertos para compreender a sua mensagem, Senhor, para que possamos refletir sobre os seus ensinamentos, ilumina o nosso caminho, que possamos ser a luz no mundo. Mestre, dai-nos força, inspiração, para sermos melhores a cada dia. Nos fortalece naqueles dias mais nebulosos, enxuga as nossas lágrimas, que a nossa fé se faça forte em cada um dos momentos. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, pelas flores em nosso caminho. Abençoa, Senhor, este estudo, assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho, que é a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Há em alguns evangelhos uma outra escrita sobre o título desse capítulo, que é a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E assim varia de edição para edição. Mas a essência, a ideia deste capítulo permanece a mesma no seu título, que é justamente a forma como nós realizamos a caridade, ou a forma como nós auxiliamos o próximo, que muitas vezes nós agimos com ostentação ao queremos ajudar o próximo. E aí esse capítulo ele traz que nós temos que fazer o bem sem ostentação. Então, ocultar o que a mão direita, o que a mão esquerda faz, enfim, tudo isso remete-se que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. E aí eu vou iniciar lendo com vocês a primeira passagem que Jesus traz neste capítulo, para que a gente possa entender exatamente o que Jesus quer nos dizer. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para que serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. E eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que é a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e o vosso Pai que vê o que se passa em segredo, delas vos entregará a recompensa. Aí isso está em São Mateus, no capítulo 16, no capítulo 6, no versículo de 1 a 4. E aí ele continua, Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podeis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vós mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Isso está em São Mateus, no capítulo 8, no versículo de 1 a 4. Então, ele inicia este capítulo falando essas duas passagens de Jesus.
E o que essas duas passagens que eu li agora, elas remetem-se, né? Uma Jesus traz, né? Que quando nós realizamos algum trabalho voluntário, alguma doação a alguém, nós não precisamos soar as trombetas. No caso, ele quer dizer, nós não precisamos divulgar amplamente, né? Bater a foto, ficar ali, né? Mostrar aos demais. Porque aquele que o faz é hipócrita, né? Ele até usa esse termo que é bem forte e já tem a sua recompensa, porque as pessoas, né, admiram, são gratas ali naquele momento. Então ali já serve, né, de recompensa. Mas aí ele ressalta que nós temos que fazer o bem, fazer sem ostentar, né? E aí em seguida ele fala, né, conta uma passagem de Jesus, né, que foi até ele uma pessoa que estava ali com uma doença, né? Hoje em dia nós não utilizamos mais o termo que ele utiliza, né, da lepra, nós sabemos que chama hanseníase, mas naquele período ainda não se tinha avanços, né, sobre os cuidados, os estudos que nós temos hoje, o esclarecimento que nós temos hoje sobre as doenças. Então vai até ele, esta pessoa que está com uma doença, e pede a cura, e ele dá a cura, né? Ele toca esta pessoa e o cura. Só que ele fala: não divulgai, mas vai até o templo e faça o seu testemunho, né? Intimamente, em oração, né? O que ele quis mostrar, né? Ele curava pessoas, né? Então imaginem a grandiosidade de Jesus, reoperando, né, as suas capacidades, né, de cura com o seu magnetismo, e não querendo que isso fosse ali demonstrado. Nós, às vezes, realizamos pequenas doações, uma coisa tão assim, né, pequena diante disso, e já queremos holofotes, nós já queremos aplausos, né? Nós se julgamos as pessoas mais maravilhosas do mundo. Olha como eu sou bom, como eu ajudo o próximo. E Jesus, ele dá para nós esse ensinamento. Ele era bondade dentro dele, ele não fazia esse processo de ostentação. Então nós também temos que agir desta maneira, né? Por quê? Quando nós ocultamos, né, as nossas realizações, enfim, nós temos uma melhora íntima, porque nós ocultando, nós não vamos ostentar, né? Aqueles que fazem o bem com ostentação, eles já receberam a sua recompensa, né? Que ele busca a glorificação na terra pelo bem que faz, e ele já paga a si mesmo. E aí o Evangelho traz que Deus não lhe deve mais nada, só resta o orgulho inútil, né? E se deixar tomar pela vaidade. Porque muitas vezes nós nos tomamos pela vaidade, né? Nós nos tornamos ali pessoas que querem a glorificação na terra e nós ferimos os demais. Porque na medida que eu ajudo o outro, que eu dou a esmola, e eu divulgo isso, aquele que recebeu, em que situação fica, né? E a dignidade daquela pessoa, né? O respeito por aquela pessoa. Nós vimos, né, muitas pessoas fazendo bons trabalhos na pandemia, mas nós vimos também situações assim, né? De divulgação, né? Às vezes, quando você está na tarefa, infelizmente as pessoas fazem as doações e elas querem a prova de que a doação chegou até as pessoas necessitadas. E aí você é obrigado ali a tirar a foto para enviar para aquela pessoa para provar que aquela doação chegou. Infelizmente, por conta, né, dos desajustes, né, pelas formas de corrupção que existem, infelizmente, nós temos que vivenciar isso.
na tarefa. Às vezes, empresas, grupo de pessoas se organizam e doam, só que elas querem saber se realmente chegou, porque nós sabemos que na vivência acontece às vezes algum tipo de extravio, né? Nós já vimos muitas reportagens disso na TV, né? E a gente tem que bater a foto, né? Mostrar a pessoa. Só que nós temos que explicar, né, para aquele que está ali naquela situação de recebimento, isso, explicar, olha, infelizmente nós temos que bater esta foto, mas não é, né, é só por uma questão mesmo para informar que chegou essa doação, né? Claro que tudo é útil dentro do caminho de Jesus, porque muitas pessoas que vão ver esta foto, elas vão refletir e vão se sensibilizar por esta foto. E quem sabe não é um chamamento para a pessoa ir de encontro àqueles que precisam. Então tudo também vai se encaixando nos planos de Deus. Às vezes aquela forma de ostentação que alguma pessoa faz ajuda a divulgar o trabalho, ajuda a trazer outras pessoas. Porque apesar de muitas pessoas irem por conta dessa ostentação e tudo, com o passar do tempo, elas são sensibilizadas. Às vezes é os caminhos que Jesus encontra de que a gente faça o bem, mesmo que seja nesses moldes. Ele sabe trabalhar as nossas imperfeições em nosso favor. Então, vamos refletir sobre isso. Quando nós quisermos, né, nos tomar por esta vaidade, pensemos em Jesus. Será que Jesus teria essa mesma atitude que eu estou tendo? Talvez não, né? Provavelmente não. Então seguimos com Jesus. E naquele momento que nós estamos ali, diante das pessoas em situação de vulnerabilidade, nós temos que ter uma postura de respeito, de acolhimento, não de julgamento, porque às vezes nós ajudamos os outros, porém nós ajudamos julgando. Mas eu vou dar isso, vai utilizar para outro fim, né? Principalmente com relação aos moradores de rua. Eu me recordo de uma vivência no campo da mediunidade, numa das reuniões que nós estávamos, um espírito que, né, ali estava disse: sim, muitas vezes quando eu estava em situação de rua, eu pedia, né, e utilizava para outros fins, mas muitas vezes era fome, era verdade. Eu estava com fome e eu pedia porque eu queria me alimentar, só que as pessoas não acreditavam em mim. E essa fala me marcou muito, porque às vezes a pessoa fala, eu preciso comer, para eu comprar algo para comer, e a gente já pensa, não, ele vai utilizar alguma droga, ele vai beber, só que a gente não tem certeza. Algumas vezes pode ser para esse fim, mas algumas vezes não. Às vezes ele precisa se alimentar mesmo. E quantas coisas outras, né, que a pessoa também tem necessidade de ter, né? Porque se nós refletirmos, um morador de rua que está em situação de rua, ele não tem só o alimento, ele não tem algo para fazer sua higiene pessoal, ele não tem água limpa para beber, ele não tem um banheiro para utilizar, né? Para tomar um banho, para fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele não tem nem o papel higiênico para poder, né, fazer a sua higienização pessoal. Então pensem que são muitas coisas que a pessoa não tem. E a gente não pode dar algo ou auxiliar nesse julgamento. Nós temos que ser acolhedores, ouvir,
né? Às vezes nós não temos algo para dar, mas nós temos o nosso ouvido, o nosso olhar, porque a pessoa talvez precise apenas ser ouvida, ser olhada, porque nós fingimos que as pessoas não existem, mas elas existem, elas estão presentes, né? Todo o tempo. Só que nós, na vida de metrópole, nós acostumamos com o sofrimento. Nós vemos ali famílias inteiras, crianças, e tá tudo bem, porque nós já acostumamos com essa vista, com essa situação. Só que nós não podemos nos acostumar. Nós temos sim que sentir compaixão e querer fazer algo em prol dessas pessoas. Hoje mesmo apareceu uma reportagem no jornal falando de um casal de idosos que está na praça em Campinas, que eles vieram de São Paulo e eles estão em situação de rua, né? Porque ele não consegue emprego, toda aquela situação. E foi informado um telefone lá em que a gente pode ligar, que tem uma que chama SOS, né? Rua, que ajuda essas pessoas. E são telefones que a gente pode ligar onde há pessoas que podem auxiliar, né? Então a gente tem possibilidades de fazer algo, basta que nós queiramos fazer. Porque o Evangelho traz, às vezes nós pensamos, eu quero ajudar, mas eu não tenho condições. Um dia eu ganhar alguma herança, algum dinheiro, até o Evangelho coloca nessa mesma maneira. Ele coloca ali, eu vou poder ajudar. Mas será que é isso? Você quer fazer uma moeda de troca com Deus? Deus, se você me ajudar a ganhar na Mega Sena, um dinheiro, eu vou ajudar as pessoas, senão não. Né? Então não é por aí. Porque nós temos oportunidade, sim, de fazer o bem todos os dias e a todo momento. A todo momento há possibilidade de sermos úteis e fazer algo de bom para alguém. E são coisas que a gente pode fazer no anonimato. Ninguém viu o que eu fiz, mas eu sei que eu fiz algo de bom, que aquela minha atitude vai ajudar um conjunto de pessoas, vai melhorar o dia das pessoas, as pessoas vão se sentir melhores. Por que eu não posso fazer aquela pequena coisa se está ali disponível para mim, né? Muitas vezes nós estamos, né, no nosso trabalho, no dia comum, e nós estamos ali e tem um lixo no chão, um papel, um lixo, alguma coisa. E todo mundo passa por aquele lixo e tá ali. Porque todo mundo pensa, tem quem limpe. Mas eu não posso abaixar, pegar aquele lixo e colocar ali se a lixeira está próxima de mim. Por que eu tenho que esperar que seja a pessoa responsável para fazer aquilo? Porque às vezes a pessoa responsável ela já tem um monte de outras coisas para fazer. E por que eu não posso pegar aquilo ali, colocar no lugar, pegar aquele lixo, pôr no lixo? Por que eu tenho que me munir, né? Não, porque eu não vou fazer isso, porque tem quem faça, né? E quem de nós pode dizer que não vai estar nesta mesma situação do fazer, né? Porque os cargos, os trabalhos mudam, né? Tudo pode acontecer nesta vida. E um dia nós vamos estar nessa função, nós vamos querer que as pessoas tenham esse olhar? Não. Nós vamos querer pessoas que nos ajudem também. Porque eu não posso deixar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo e auxiliar. Se eu tenho a possibilidade de fazer este bem, de auxiliar, né? Qual que é a grande dificuldade que a gente enfrenta de ajudar o outro, né? O Evangelho traz para nós que devemos ter a caridade verdadeira, que é a caridade com amor, né? A caridade que ela não é orgulhosa, que ela não esmaga o outro, que ela não humilha. A verdadeira caridade é respeitar o outro, a dignidade do outro e agir no bem.
E a gente não pode lamentar e falar que não pode fazer o bem, porque nós temos 1000 ocasiões para fazer o bem. Não é apenas com ouro que se pode secar lágrimas. É uma das frases que o Evangelho traz, né, neste capítulo. Que não é só na ajuda material, é em tudo. Nós podemos consolar pessoas diariamente, né, ajudar, né, dar recursos, oportunidades, sermos úteis, dar o nosso coração, o nosso sentimento, um abraço, um sorriso, uma boa palavra, né? E aí ele continua falando que a verdadeira caridade pensa-se nos outros antes de pensar em si. E aí ele traz aquela historieta, né, que é a parábola do óbolo da viúva, né, de que a viúva ela estava ali, né, apenas com um denário, que é a moeda daquele período, né, e muitos iam até o pote e faziam grandes doações. E ela foi ali apenas com uma moeda, que era tudo que ela tinha, e ela doou. Mas doou pedindo aos céus, né, que a amparassem também. E aí Jesus fala, né, que ela doou verdadeiramente, porque ela doou daquilo que ela não tinha, porque ela estava pensando em algo maior, né? Então, a viúva, ela é uma prova viva de que todos nós somos capazes de fazer o bem. E se nós olharmos bem, nós vamos ver que muitas vezes as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, né, nas grandes comunidades, elas se ajudam muito, porque elas dividem o pouco que elas têm uns com os outros, né? Há um coletivo de acolhimento, né? Uma criança que não serve mais a roupa passa para outra criança ali que está pequenininha e um ampara o outro, né? Um doa um pouco de arroz, o outro doa um pouco de feijão e assim eles vão completando as suas alimentações. Muitas coisas a gente vê quando nós estamos na tarefa e é bonito de se ver. Porque a gente pensa, a gente tem tantas coisas e as pessoas têm tão pouco, e a gente pode, né, auxiliar, né, um pouquinho de cada vez. E é uma aprendizagem, né, que a gente tem no trabalho, na vivência das tarefas. Então é importante. Então fica para nós deste capítulo do Evangelho o cuidar, o amar, né, de muitas formas e maneiras. Tudo é possível naquele que tem um amor no coração e que quer ajudar, que quer estar com as pessoas, quer fazer algo, né? Então lembrar, né, desse da mão esquerda que não sabe o que a direita faz, né? Realmente fazer coisas boas sem esperar o reconhecimento. Porque quando a gente realiza algo bom, a gente é ajudado também. E lembrar sempre da caridade moral e da caridade material. A caridade moral é aquela do entendimento, aquela do acolhimento, de a gente ouvir, não ter preconceito, né? Não julgar o outro, né? Conseguir ter empatia nos momentos difíceis. E a caridade material é a da doação. Já trazendo um pouquinho, já que nós estamos falando sobre a caridade, né, o centro tem a pizza que foi transferida, que seria este sábado, agora dia 10, mas será transferida para o dia 17, porque teve poucas adesões. Então, quem puder comprar a pizza, né, da Casa da Criança Vovô Nestor, que vai auxiliar nos trabalhos, principalmente porque está com uma dificuldade com goteiras, né, nesse período de chuva, né, está bem complicado, então precisa de ajuda. Então, quem puder a pizza do valor de R$ 40, né, e quem quiser é só, né, solicitar na divulgação do
post, né, da pizza, lá tá todas as informações, o telefone, os sabores, com quem pede, como é que faz, né? Então, quem sentir no coração que quer comprar a pizza ou que só quer ajudar a confeccionar, que também precisa-se de ajuda para montar as pizzas, então é só entrar em contato que vai ser de grande ajuda, porque é uma tarefa muito importante e muito bonita, né? São crianças, são jovens, né? São famílias que precisam, né, da ajuda de todos, que precisam desse amparo. Então, né, fica essa reflexão do nosso capítulo de hoje e agora nós vamos fazer a nossa vibração. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta noite, que o Senhor esteja conosco, abençoando, dando amparo. Mestre, ilumina aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, aqueles irmãos que estão pelas ruas, os outros irmãos que estão nos hospitais, seus familiares. Ilumina, Senhor. Ilumina as crianças, as pessoas que estão passando pela dificuldade da enchente, com essas chuvas. Senhor, dá força e coragem e encaminha os seus anjos de luz para o amparo dessas pessoas. Mestre, ilumina aqueles irmãos que vivenciaram a violência, que eles possam se redimir das suas dificuldades. Ampara, Senhor, também todos aqueles que estão tristonhos, que estão enfrentando a depressão, que estão com algumas ideias de outras situações. Ampara, Mestre. Ampara os irmãos que estão enfrentando a adicção, os seus familiares, que eles tenham vontade e coragem para conseguir superar a si mesmo. Ilumina, Senhor, todos os amigos, os irmãos que nós encontramos pelo caminho. Ilumina, Mestre, aqueles que nos feriram, que nos magoaram, que eles recebam luz e paz. E ajuda-nos, Mestre, a sermos melhores a cada dia, a enfrentarmos de cabeça erguida tudo que tivermos que enfrentar, que tenhamos nossa fé em primeiro lugar, na espiritualidade maior. Acreditemos que tudo vai passar e que já enfrentamos tanto e que somos capazes de enfrentar mais. Ajuda-nos, Senhor. Ilumina cada irmão que está enfrentando a fome, o desemprego, que está perdido, sem sentido, que eles consigam se reencontrar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a fortaleza, a sermos o amparo de que nossos irmãos precisam. Ajuda-nos a falar coisas boas, a sermos melhores a cada dia. E obrigada, Mestre, pelas flores do nosso caminho. Gratidão pela vida, por tudo. Abençoa, Senhor, hoje e sempre o nosso caminho. Que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco. Uma noite abençoada, né? Um bom fim de semana. E lembrando que nós já retomou os trabalhos do Vovô Nestor aos domingos e que nós teremos a vibração de Natal no dia 24, às 7 horas da noite, e teremos a vibração de Ano Novo no dia 31, às 7 horas da noite. Então, quem quiser vibrar, né, nessas datas comemorativas, pensar coisas boas, coisas edificantes, estão todos convidados. Então, uma boa noite e até domingo.